Hoje é o último estudo sobre Apocalipse. Tivemos 3 estudos, principalmente o objetivo era pegar Apocalipse capítulo 13, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. E aí fizemos mais um estudo sobre o final do capítulo 13, sobre a marca da besta e o sinal. E hoje eu quero fazer um último estudo sobre o Apocalipse, não é sobre o capítulo 13, mas é um pouquinho mais otimista esse estudo, tá? Bom, desde já, quem perdeu os estudos anteriores ainda estão lá na playlist, tem uma playlist especial dentro do canal da igreja, tem a playlist Apocalipse, então basta clicar no Apocalipse, lá vai aparecer os 3 estudos anteriores, e a partir de amanhã eu edito esse estudo aqui também e coloco lá na playlist naquele lugar, tá bem? Quero começar no início do Apocalipse. Então vejam, talvez o Apocalipse seja de fato, e é, um livro bastante complicado. Ele tem muitos símbolos, ele tem muitos números, ele tem muitas figuras lá no meio. Muita coisa no primeiro século era compreendido e era mais rotineiro para os cristãos do primeiro século, as comparações. Para nós hoje, depois de 2000 anos, muitas comparações são mais complicadas e a gente fica às vezes em dúvida sobre o que é determinada coisa. O Apocalipse aparece igual nós estudamos as 2 bestas, e com 7 cabeças, 10 cabeças, 10 chifres, enfim, parecem monstros aterrorizadores. Então, por ser um pouquinho mais difícil compreensão, por aparecer todas essas coisas, às vezes o Apocalipse se torna meio aterrorizador para nós, né? E às vezes as pessoas fogem do Apocalipse. Mas, vejam Apocalipse 1, 1-3. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Então, pessoal, é para ler e é para estudar. Não é para fugir. Não é para não ler o Apocalipse. Tem coisas complicadas? Tem. Mas é um livro que foi deixado para nós, é um livro que foi deixado para as 7 igrejas da Ásia Menor, né? Início do Apocalipse, as 7 igrejas das quais João era pastor. E foi um livro deixado para a igreja de todos os tempos. E é para ler e é para conhecer, não é para fugir do Apocalipse, porque ele tem algumas questões complicadas, e tem mesmo. Eu vou confessar para vocês, hoje eu reli todos os 22 capítulos do Apocalipse para escrever esse último estudo. Tem muitas coisas lá que eu não sei o que são. São mais complicadas, mas nem por isso eu vou fugir delas, né? Algumas coisas eu não sei nem explicar, essas eu vou explicar dentro do que a gente pode explicar, mas isso não quer dizer que eu vou fugir, e ninguém deve fugir do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então, precisamos estudar, tá? E conhecer o Apocalipse. E esse foi um pouquinho do intuito desses 3 estudos anteriores. O Apocalipse, a revelação, Apocalipse significa revelação, né? A revelação nos deixa conscientes dos tempos difíceis para a Igreja de Deus antes da sua vinda. Isso nós vimos bem na besta que emerge do mar, na besta que emerge da terra. Não estudamos o capítulo 19, o capítulo 20, que ainda traz um quadro ainda mais, assim,
complicado para os últimos tempos, quando Satanás é solto. Nos deixa cientes de um ajuntamento de forças malignas, isso a gente viu então na besta que emerge do mar, na besta que emerge da terra, um ajuntamento de forças malignas, anticristãs, quanto mais o fim se aproxima. Nos diz que Satanás será solto por um breve tempo. Então isso o Apocalipse mostra com bastante clareza. Só se vocês forem ler uma hora dessa o Apocalipse, eu não aconselho assim ler. Eu aconselho ler o Apocalipse com algum comentário do lado, tá? Para entender um pouquinho melhor, ou pelo menos tentar entender um pouquinho melhor. Mas uma das coisas uma dica que eu quero dar para vocês, que hoje, de novo, relendo todo o Apocalipse, eu pensei, deixa eu comentar isso. A gente não lê o Apocalipse como uma linha reta, tá? O Apocalipse, ele é um espiral. Então, ele tem os 7 selos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, o sétimo já introduz as trombetas, e daí vai as 7 trombetas, a sétima trombeta já introduz outro, então ele vai em espiral, tá? Ele vai e assim vai, tá? Então, senão você vai achar que vai ter uns 7 fim do mundo. Ele vai até o fim, e daí recomeça com outras palavras e com outras nuances. Então é assim que o Apocalipse funciona, como uma espiral. E é assim que tem que ler, não é uma linha reta, senão você vai encarar, né, como não deveria. Mas vamos lá. Então tem um ajuntamento de forças, sim, e ele nos deixa cientes desse ajuntamento de forças malignas, anticristãs, quanto mais o fim se aproxima. Mas o Apocalipse também deixa claro, desde a primeira até a última página, que a vitória final é de Deus e dos que nele estão. E é isso, esse é o meu propósito de hoje. Eu mostrei para vocês a besta que emerge do mar, eu mostrei para vocês a besta que emerge da terra, eu mostrei que vão surgir forças anticristãs e que vão, inclusive, mostrei, isso está lá no texto, que vão vencer, né? Vão vencer os eleitos de Deus, vencer no sentido de poder até causar a morte de muitos cristãos aqui no mundo, né? A vitória é parcial, é uma vitória aqui e agora, pode até matar os cristãos desse mundo e de fato, essas forças vão vencer muitos cristãos aqui nesse mundo, no sentido de matá-los, de persegui-los. Mas a vitória final sempre é de Deus, de cabo a rabo no Apocalipse. Muitos chamam o Apocalipse de o livro da vitória, né? Então não é o livro da derrota, mas mostra o avolumar das perseguições, quanto mais o fim se aproxima, dessa união de forças anticristãs, momentos e situações dificílimas para os cristãos, tudo isso está lá e é para a gente conhecer, como disse o capítulo 1, versículo 1 a 3, mas o Apocalipse é o livro da vitória, ele mostra sempre a vitória, e eu vou tentar mostrar um pouquinho disso, tá? Quase todos os capítulos do Apocalipse têm a vitória, justamente porque ele é uma espiral. Quase todos os capítulos do Apocalipse mostram essa vitória de Cristo. Mas hoje eu vou fazer um resuminho aqui para vocês. Vamos lá. Começando no capítulo 1, versículo 5. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra. O que nós temos aqui? Em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, já no início da carta, a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E vejam qual é a característica. A vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Tá? Isso é Deus, aquele que era, que é e que há de vir. Dos 7 Espíritos, é o Espírito Santo, que é apresentado com 7 Espíritos aqui, porque a carta é endereçada para 7 igrejas do Apocalipse. Então, simplesmente, de uma forma simbólica, é o Espírito Santo que está com cada uma dessas 7 igrejas, por isso ele é apresentado como 7 Espíritos, mas é o Espírito Santo.
e de Jesus Cristo, o primogênito entre os mortos, o soberano dos reis da terra, né? Então, é Deus, né? Deus quem manda. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Aqui, meus irmãos, está o propósito da nossa filiação a Deus, de sermos cristãos. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Nós fomos comprados e pertencemos a Jesus Cristo, né? Fomos comprados pelo seu sangue. E ele nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Qual é o nosso propósito de vida? Servir a Deus e Pai. Ele nos constituiu reino e sacerdotes. Essa passagem é uma passagem muito paralela a 1 Pedro, quando Pedro diz assim: vós sois raça eleita, reino, sacerdócio real, sacerdotes, nação santa. Então, vós sois raça eleita e nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, diz Pedro. Tudo isso é reino. Ele nos constituiu reino e sacerdotes, né? Sacerdotes. Daí Pedro continua assim: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Nós estamos aqui neste mundo, meus irmãos, para servirmos a Deus e Pai, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Jesus, né, foi traspassado. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Se lamentarão porque não creram nele, né? Então, quando ele vier sobre as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. É claro que não aqueles que nele creram, será um dia glorioso, né? O dia da volta de Cristo. Mas aqueles que o traspassaram, aqueles que nele não creram, o verão com as nuvens, né? Todo olho o verá. E aqui, pessoal, então qual é o fim? O fim é esse: eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, né? O final da história é Jesus Cristo voltando em glória e majestade sobre as nuvens do céu para julgar os vivos e os mortos. A vitória é de Cristo, né? Na sua volta. Eu sou o Alfa e o Ômega, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Quem é o único Todo-Poderoso? Isso é bom lembrar. O único Todo-Poderoso, o único que tem todo o poder, onipotente, é Deus. Não Satanás, não o diabo, não a besta. Satanás é um anjo e como anjo tem poder, sim. A Bíblia diz que os anjos são valorosos em poder. Então, o diabo como um anjo tem poder, sim. Nós sabemos que não é só o diabo, mas são os muitos anjos que com ele se desviaram, né? E foram expulsos da presença de Deus. Então, nós temos aí um ajuntamento de forças malignas e que tem poder, sim. Mas o único que é o Todo-Poderoso é Deus, né? A força de Satanás não se iguala à força de Deus. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era e que há de vir, o único que tem existência eterna é Deus também. Satanás, como um anjo, faz parte das coisas criadas por Deus, é criação de Deus. E vamos colocar ele no seu devido lugar. Ele tem poder, sim, vai fazer um grande estrago, sim. Mas o diabo, assim como está dentro das coisas criadas por Deus, né, no início da criação, ele não é uma força como o dualismo persa ensinava, por exemplo, e tem aquele medalhão, né, do preto e do branco, metade preto e metade branco, o yin e yang, que são duas forças iguais, né, o bem e o mal. Não existe isso de bem e mal. Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o Criador, e essa força do mal, que é o diabo, foi criada por Deus, né, e se desviou de Deus, mas tem um poder limitado. De forma alguma
comparado ao poder de Deus. Deus é o alfa e o ômega, o que é, que era, que sempre existiu. O diabo tem existência também dada por Deus. Ele não sempre existiu como Deus, né? A diferença é essencial. Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todos sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Quem tem as chaves da morte e do reino dos mortos? Jesus, né? E usará essas chaves para nos chamar das nossas sepulturas quando Ele voltar, né? Nós voltaremos à vida. Jesus não é o Satanás. Vejam quem é que manda, quem é que tem a vitória? Jesus. Jesus é que tem as chaves da morte e do reino dos mortos. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Graças te damos, Senhor Todo-Poderoso, que és, era, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Isso aqui já é no final, né? Sétima trombeta, o sétimo anjo tocou a sua trombeta, é a sétima trombeta, é a trombeta final já, da volta de Cristo, né? Então, ele reinará para todos sempre, diz aqui. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome. Então é juízo final, né? Chegou o tempo de julgarem os mortos e recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos, os que te temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e destruir os que destroem a terra. Chegou o tempo de julgar, é a volta de Cristo, tá? É o tempo em que ele vai assumir o reinado, começaste a reinar, e o reinado reinará para todo sempre. Agora é o reino eterno e final. E chegou o tempo de julgar os mortos e de destruir os que destroem a terra. Chegou o tempo, sétima trombeta, final, chegou o tempo de destruir os que destroem a terra. E agora vejam, Deus vai destruir os que destroem a terra. Capítulo 17, 14 diz que o dragão e a besta guerrearão contra o cordeiro, essa é a batalha final, guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Portanto, a vitória final é do cordeiro. O cordeiro os vencerá. Na verdade, essa linguagem dessa guerra final, guerrearão, mas a batalha final ela não chega nem a acontecer. Vejam aqui nessa continuação, capítulo 19. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, a besta que emerge da terra, né? Essa besta aqui é a besta que emerge do mar, é a principal, e com ela o falso profeta, que é a besta que emerge da terra, que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde como enxofre. Ou seja, não acontece a batalha final, pessoal, tá? Isso fica claro no Apocalipse. Essa reunião de forças, ela acontece. E acontece, né, bem delineada. Capítulo 18, 19, 20, fala disso. Essa união de forças acontece, mas a batalha final, ela nunca acontece. Jesus vence a batalha final antes dela começar. Vi a besta, os reis de toda a terra, seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército, mas a besta foi presa. Então, a batalha não aconteceu. A besta foi presa, com ela o falso profeta que havia realizado sinais miraculosos, e os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde como enxofre. A batalha não acontecerá, tá? Jesus nem permitirá isso.
quando as forças estiverem reunidas para a batalha final, Jesus chega primeiro e já derrota antes da batalha começar. Portanto, a vitória é de Jesus, né? Antes da batalha acontecer. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. Olha de novo, quem vence, né? Jesus é o vencedor no Apocalipse. Ele venceu para abrir o livro. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono. E trono é o governo, né? Então, quem está no centro do trono? Quem é que julga no final? É Cristo, é o Cordeiro, é o nosso Salvador que deu a vida por nós, né? Por isso a gente não tem o que temer, porque quem está no trono é o Cordeiro, é o nosso Salvador Jesus. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre, para todos sempre. Portanto, vitória final, de quem? Do Cordeiro. Quem está no trono, né? É Deus, é o Cordeiro, né? A besta, o dragão foram jogados no lago de enxofre, né? No inferno. E quem está no trono e quem é o Cordeiro, é o Deus, né? Não, a vitória final é de Deus, não resta dúvida, né? Olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. A salvação pertence ao nosso Deus. Então, vejam, por isso que eu falo para vocês, praticamente em todos os capítulos do Apocalipse. O Apocalipse tem coisas um pouquinho amedrontadoras, vê esse ajuntamento de forças, se vê, mas quase todos os capítulos, eu estou resumindo, vocês podem notar que eu já falei aqui do capítulo 5, eu já falei do capítulo 4, capítulo 7, capítulo 19, capítulo 20, olha, capítulo 1, quase todos os capítulos mostram essa vitória final. A vitória final é de Deus, o trono é de Deus, quem ocupa o trono é Deus, quem julga é Deus. No final, a glória toda é de Deus, e Satanás é derrotado, e a besta, e todos os que com ele estão derrotados e lançados no inferno, né? E olha o final, né? Apocalipse 21, olha a vitória. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Novos céus e nova terra. Glória final, vitória absoluta, né? A guerra nem acontece, Jesus Cristo já vence antes, já aprisiona, né, Satanás e todos os seus, e os joga no inferno antes de qualquer batalha final. A vitória é absoluta, quem reina é Cristo, é o Cordeiro, é Deus, e a glória final é os novos céus e a nova terra, né, que Deus nos dará. E daí, terminando, novos céus e nova terra, aquele que estava sentado no trono de novo, né, disse: estou fazendo novas todas as coisas. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E a quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus e ele será meu filho. E aqui, pessoal, o link que eu quero fazer para a próxima parte do estudo. Quem é o vencedor? O vencedor é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, de cabo a rabo. O vencedor é o Cordeiro. Quem está sentado no trono é Deus, é o Cordeiro.
Então, o vencedor absoluto é Deus, sempre, né? Mas vejam que Deus é o grande vencedor e o Cordeiro é o grande vencedor, mas também se fala do vencedor. O vencedor herdará tudo isso. E agora são as pessoas que vão vencer. O vencedor herdará tudo isso. Então tem pessoas que vão herdar tudo isso e que vão vencer com Cristo. O vencedor dará tudo isso e eu serei seu Deus, ele será meu filho, né? E agora vejam, e essa é a segunda parte da mensagem de hoje, vejam que essa linguagem do vencedor, ela se repete muitas vezes em 7 igrejas do Apocalipse, certo? 7 igrejas. No final de cada recado para cada igreja, Jesus termina falando do vencedor. E isso que eu quero mostrar para vocês agora. Quem são os vencedores? Quem é o vencedor? Jesus é o grande vencedor, mas quem é que vence com Cristo, né? Aquele que herdará tudo isso. Vejam a igreja de Éfeso. Conheço as suas obras, diz Jesus para a igreja de Éfeso. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Olha Jesus elogiando a igreja de Éfeso. Olha quem é o vencedor. Olha as características do vencedor. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado. Quem é o vencedor? Aquele que persevera. Você tem perseverado, suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Ao vencedor eu darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Vejam, né? Ao vencedor. Vencedor é aquele que passa por todas essas coisas por amor a Jesus Cristo, que desafia os impostores, que fiel à palavra de Deus consegue perceber quem são os impostores, aqueles que não estão, né, os que se dizem apóstolos, mas não são. Vejam que é uma das características do falso profeta, né? Lobos em peles de ovelhas. A gente tem que ter o discernimento da palavra de Deus. Então, essa é a característica do vencedor, aquele que conhece a palavra de Deus, que consegue ver quem são os falsos apóstolos, os impostores, aquele que continua perseverando e suportando sofrimentos por causa do meu nome, sem negar a sua fé, né? Fiel até a morte. Então, que trabalha, né, pela causa de Deus, conheça suas obras, seu trabalho. Esse é o vencedor. Isso é a igreja de Éfeso. Vejam a igreja de Esmirna. Deus diz: conheça as suas aflições e a sua pobreza. Eles tinham empobrecido provavelmente por serem cristãos, porque não conseguiam comercializar os seus produtos na época. Conheça as suas aflições, a sua pobreza, mas você é rico, rico na fé, rico no coração, rico em boas obras, né? Conheço as suas aflições, a sua pobreza, mas você é rico. Eu conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antissinagoga de Satanás. Eles sofriam perseguição, às vezes até interna, desses judeus, né, que não são, quer dizer, se consideravam religiosos, se chamavam religiosos, mas não eram, e eles sofriam blasfêmia desses cristãos, ou dessas pessoas. Seja fiel até a morte. Aqui essa famosa passagem, Apocalipse 2:10, seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. O vencedor é esse que é fiel até a morte, né? E que vai herdar a coroa da vida. Quem é o vencedor? Aquele que é fiel até a morte, a Jesus, né? Todos os dias. Próximo, igreja de Pérgamo. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Tempos muito complicados, eu já falei para vocês isso nos estudos anteriores. Foi um dos tempos de maior perseguição do cristianismo, com o imperador Dominiciano, final do primeiro século, em torno de 90, 96 depois de Cristo, né? E eles estavam sofrendo perseguição árdua.
João está preso na ilha de Patmos por causa do testemunho da sua fé. Uma época de perseguição, uma época de morte por ser cristão, uma época em que os cristãos de Esmirna tinham empobrecido porque não conseguiam comercializar os seus produtos por serem cristãos. Mas vejam, contudo, você permanece fiel ao meu nome, não renunciou à sua fé. Esses são os vencedores, aqueles que continuam fiéis, né, até o fim. Ao vencedor eu darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito. Agora vejam, então, eu frisei isso no estudo passado. O vencedor, né, o vencedor é sempre o vencedor no final. Ao vencedor eu darei do maná escondido. Ao vencedor, o vencedor não sofrerá dano da segunda morte. Primeira morte é a morte aqui nesse mundo. Essa primeira morte a gente pode sofrer. Jesus não diz que não. Pedro morreu. Com exceção de João, todos os outros apóstolos morreram. Sofreram a primeira morte. Mas foram vencedores sobre a segunda morte. A segunda morte é a morte eterna. É céu e inferno. Essa é a segunda morte. Então, Jesus não está prometendo que aqui nesse mundo ele vai tirar os problemas. Pelo contrário, Jesus está falando que ele conhece as dificuldades de cada uma dessas igrejas. Conhece a pobreza de Esmirna. Conhece essa dificuldade aqui, ó, de não ter renunciado à sua fé, de ter permanecido fiel, né? Jesus conhece as dificuldades, Jesus não promete vitória necessariamente aqui, que eles vão ser vitoriosos contra as forças do mal, que nada vai lhes acontecer. Não, pelo contrário, eles podem ser mortos, seja fiel até a morte. E eles morreram mesmo. A vitória não é uma vitória de que agora eu estou com Cristo, eu vou vencer todo mundo aqui. Não, não. A vitória é a vitória final. E a vitória final está garantida. Ao vencedor eu darei do maná escondido. Seja fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida eterna. A vitória é a vitória final. O vencedor no final será coroado com Cristo nessa vitória final sobre a morte, vida eterna, novos céus e nova terra. Mas essa é a vitória. É no final. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome escrito nela. Igreja de Tiatira, conheça suas obras, conheça o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. Apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Estão vendo? Esse é ao que vencer. O vencedor é esse. Obras, amor, fé, serviço, perseverança. Ao que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. O vencedor é aquele que faz a vontade até o fim, que continua nas obras, no amor, na fé, no serviço, na perseverança ao seu Salvador até o fim, que é fiel até a morte. Esse é o vencedor. E esse vencerá com Cristo no final. Assim como Cristo venceu, os que estão com Cristo serão vencedores, né? E herdarão a vida eterna. Agora, tem igrejas que demandam maior cuidado de Jesus. Igreja de Sardes. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. No entanto, você tem aí uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco, que é essa cor, né, da remissão dos pecados, da santidade, da vida eterna. E jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Então não basta se dizer cristão, né? Você tem fama de estar vivo,
olha, não basta ir para a igreja todo domingo, ter o seu nome num livro, num hall de membros de uma igreja, né? Não é isso que salva. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta, que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus, né? Muito bem. Então, cuidado também. Igreja de Filadélfia, outra complicada. Eu conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Pelo que tudo indica, Filadélfia era uma igreja pequena, uma igreja bem pequena. Talvez igual de Itararé aqui, né? Coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra, não negou o meu nome. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Poxa, que consolador, né? Na verdade, essa igreja não é a problemática, é a próxima que vai ser problemática de novo. Essa é uma igreja que recebe elogios de Jesus, né? Você tem pouca força, mas guardou a minha palavra, não negou o meu nome. Uma igreja fiel, né? É bem muito parecido com Itararé aqui, viu? Visto que você guardou a minha palavra de exortação, perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. E vejam que essa hora da provação, o objetivo dela é provar os que habitam na terra. Se vocês lembram de Pedro, dos estudos de Pedro que estão gravados lá, é o fogo que purifica, o fogo que arde, o fogo que esquenta, mas o propósito de levar ao fogo era que o metal, que o ouro se desprendesse da pedra, né? O que era metal se separava da pedra. Então, com o fogo, né, com o calor do fogo, se mostrava, né, o que era precioso do que não era. E assim aqui, a prova, a hora da provação vai provar os que habitam na terra, aqueles que realmente têm fé e que serão fiéis até a morte, daqueles que, né, de repente têm fama de estar vivos, mas não estão. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá, né? Vida eterna. Igreja de Laodiceia, conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Aqui é aquela famosa passagem, né? Você é morno e eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Palavras duras de Jesus para a igreja de Laodiceia. Você diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Você não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Essa passagem que mereceria uma explicação um pouquinho melhor, não tenho tempo para fazer, mas na verdade é tudo o contrário, né? Eles acham que são ricos, mas na verdade eles são pobres, né? Miseráveis, dignos de compaixão, cegos, nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, veja o que é precioso, né? Compre de mim o que realmente vale a pena, o que realmente é precioso. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Eles não estão sendo ricos com Deus, né? Compre roupas brancas, porque as roupas deles não estão brancas, estão pretas do pecado. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio, porque eles são cegos espiritualmente. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar, né? Uma advertência muito séria de Jesus. E ele termina dizendo: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Então ainda há oportunidade, né, para essa igreja.
É uma chamada de orelha, é quase umas palmadas no bumbum, né? Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ainda tem tempo, igreja de Laodiceia, né? Ao vencedor, eu darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Então, o vencedor herdará tudo isso. Vocês vejam que para cada igreja Jesus fala do vencedor, né? E Jesus promete uma coisa: o maná da vida, a coroa da vida eterna, e assim vai. A cada igreja Jesus termina falando do vencedor: ao vencedor darei, né? Os vencedores são aqueles que permanecem com Jesus até o fim. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu a retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas, né? Esses são os vencedores que herdarão tudo isso, que herdarão a nova Jerusalém, os novos céus e a nova terra. Esses vencedores, aqueles que, diz aqui, né? Os que lavam as suas vestes, né? Aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, que continuam perseverantes na fé, no serviço, no amor, né? Na palavra de Deus, na fidelidade a Deus, fiéis até a morte, e então herdam a coroa da vida eterna. São os vencedores e que vencem com Cristo, né? Então Cristo é o grande vencedor e nós somos, os seus seguidores, aqueles que permanecemos fiéis a Ele até o fim. Somos vencedores, mais que vencedores, né? Somos vencedores com Ele para a vida eterna. Amém.